Olá a todos, meu nome é Gustavo Pavani e eu vou fazer a apresentação para vocês do laboratório Optinet. Então, o laboratório Optinet, na verdade, a Optinet é uma versão curta do nome completo do laboratório. Então, o laboratório ele se chama Optical Network and Systems Laboratory. E se vocês puderem entrar na página, então a página do laboratório está localizado nesse endereço, optinet.fbc.edu.br, vocês vão ver que o objetivo do laboratório é o seguinte. Então, nesse laboratório, nós desenvolvemos pesquisa teórica e experimental em redes óticas e também sistemas de comunicação e, basicamente, a gente faz isso utilizando de técnicas avançadas de inteligência artificial. Então, alguns dos temas de pesquisa mais recentes que nós estamos cobrindo no laboratório. Então, dentre as técnicas de inteligência artificial que nós utilizamos, a mais utilizada é a chamada otimização por coluna de formigas. Então, na apresentação de hoje, eu vou falar um pouquinho mais de como seria essa técnica. Então, o problema principal que é tratado de pesquisa é o roteamento em redes óticas. Atualmente, a gente trabalha com a tecnologia de rede ótica, que é a rede ótica roteada por espectro. Então, é uma rede ótica que também é chamada de rede ótica flexível, porque você consegue fazer alocações em pequenas fatias de espectro. Outro tema em que nós trabalhamos é o tema de resiliência. Então, na ocorrência de uma falha, é importante que a rede ótica continue operando. Então, a gente trabalha com os temas basicamente de restauração, que é quando se utiliza os recursos disponíveis na rede para tentar restabelecer os circuitos e também os temas de proteção. Outras questões envolvidas têm a ver com multicamada. Então, por exemplo, como a rede ótica ela se relaciona com a camada IP e as questões de interdomínio. Então, a gente tem que supor que uma rede ótica pode ter vários domínios administrativos. Então, como esses vários domínios administrativos, eles conseguem funcionar entre si. Então, lembrando que a internet, na verdade, ela se chama internet porque é uma entre-rede. Ou seja, você tem vários domínios conectados entre si e esses vários domínios eles têm que ter alguma regra entre eles para que seja possível o transporte de dados. Nós trabalhamos também com questões relacionadas ao plano de controle, tanto na sua forma distribuída, ou seja, você tem as informações armazenadas de forma local, então as decisões são feitas de forma local, ou de forma centralizada, em que tipicamente você vai ter uma visão global da rede, uma visão atualizada da rede, em que você faz as decisões de roteamento. Um tema que a gente também começou a trabalhar faz pouco tempo são as redes definidas por software. Então você tem uma programabilidade possível dos equipamentos. Então, ao invés de você ter os equipamentos seguindo um protocolo de forma mais ou menos rígida, nós vamos ter a possibilidade que o administrador da rede seja capaz de programar esses equipamentos da mesma forma que hoje em dia a gente está acostumado, um programador faz isso com seu software. Nós temos também as questões de suporte da rede ótica, quando se trabalha na computação em grade ou nuvem. Então, lembrando que tanto a computação em grade ou nuvem pode envolver uma grande quantidade de dados. Então, seria interessante que você tivesse uma rede de alta capacidade, como a rede ótica, que fosse capaz de suportar esses dados. Um pequeno erro aqui. Eu peguei essas informações em inglês, então esqueci de colocar o E aqui. E um tema que nós estamos trabalhando, então um tema, já temos alguns artigos publicados, a questão de segurança em redes. A ideia é que a gente já se aprofunde, porque tem poucas coisas na literatura, então a gente já tem um aluno de doutorado que vai trabalhar com esse tema de segurança em redes. Vou fazer um breve histórico dos projetos de pesquisa. Então, o Laboratório Optinet ele começa com um projeto da FAPESP.
Então, o Laboratório OptiNet da UFBC. Então, originalmente ele chamava Laboratório de Conectividade Ótica. Então, já bem lá no início da UFBC, a gente consegue esse projeto. Então, ele vai dar o pontapé inicial para que a gente seja capaz de ir equipando o projeto. Na sequência, a gente também obteve um projeto no CNPq, no Edital Universal. Então, a gente já começa a trabalhar também de forma experimental, trabalhando as questões de plano de controle distribuído de GMPLS. Na sequência, a gente participa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT. Então, foi um grande, por assim dizer, arcabouço que nós tivemos para ciência e tecnologia no Brasil. E dentro do INCT é o INCT Fotonicom, que era a fotônica com comunicações óticas. Então, o INCT eles eram bancados tanto pelas FAPs regionais, então no caso São Paulo pela FAPESP, e pelo CNPq. Foi um projeto que durou bastante tempo e também possibilitou uma série de recursos para o laboratório. Nós temos um projeto de pesquisa vigente, então um projeto temático da FAPESP que começou faz alguns anos. O projeto está um pouco atrasado, porque pelas questões de pandemia nós não conseguimos envolver todas as atividades. Então você tem uma previsão de término para daqui um pouco mais de um ano, mas provavelmente o projeto ele vai ser estendido. Então o coordenador, professor Hélio Waldman, esse projeto foi passado pelo SEX da UFBC e os projetos temáticos eles têm normalmente pesquisadores principais. Então, nesse projeto nós temos 2 pesquisadores principais, eu e um colega da Unicamp, que é o professor Darli Mello. Então, além dos recursos típicos que nós esperamos no laboratório, então, computador, impressora, etc., nós também temos algumas facilidades experimentais. Então, a gente tem uma série de equipamentos para lidar com essa parte experimental em redes óticas, e eu destaco alguns deles. Então, a gente tem um sistema de comunicação de longa distância, no padrão OTN, com a possibilidade de sintonizar o canal. Então, a gente, dentro das frequências disponíveis, a gente consegue colocar em qualquer frequência. Então, a gente tem essa facilidade de longa distância instalada no laboratório. Antigamente, esse sistema estabelecia um canal direto entre a Unicamp e a UFBC, mas por uma série de problemas, não é mais possível estabelecer esse canal. Então, a gente teve problema no canal de fibra ótica da rede Quiatera, mas a gente tem um sistema de comunicação real que pode ser utilizado para os nossos experimentos. Nós temos suítes com suporte OpenFlow 1.4. Então, nós temos alguns transceivers que a gente pode trabalhar. A gente tem matriz de comutação ótica, uma matriz um pouco mais antiga, que é do modelo 10.000, em que eu desenvolvi um plugin para plano de controle de MPLS, e uma versão mais nova do modelo 6.000, que já suporta redes definidas por software, utilizando OpenFlow e NetConf. Para auxiliar essa parte experimental, a gente tem 2 workstations e 3 servidores da Dell. Então, tirei uma foto. Essa aqui é uma foto um pouquinho antiga, uma foto de 2019. Então, um pouquinho mais organizado essas facilidades experimentais, que a gente apelidou de testbed multisserviço. Então, testbed seria a tradução de um campo de provas. Então, uma facilidade experimental que a gente tem no laboratório. Então, nós temos 2 racks que estão mostrados aqui. Então, a gente consegue ver aqui os 3 servidores da Dell. A gente consegue ver aqui as workstations da Dell. A gente tem no breaks redundantes, um para cada rack. Esses no breaks eles são ligados ao gerador do bloco B. Então, a gente tem uma segurança no estabelecimento de experimentos, porque justamente nós temos uma capacidade de rede elétrica bem desenvolvida para o laboratório. Aqui nós vemos os switches Pica 8, então os switches com suporte OpenFlow 1.4. Aqui
a matriz de comutação, o Optical Cross Connector, o XC, série 1000, e aqui os dois da série 6000. Para ficar um pouquinho melhor, eu tirei uma foto um pouco mais próxima, então a gente consegue ver aqui tanto os meus switches OpenFlow como as minhas matrizes de comutação ótica. Então eu ia chamar de test bed multisserviço, justamente porque ele suporta tanto do nível da camada ótica como na camada IP. Não está mostrado aqui do lado. A gente tem uma pequena salinha que faz às vezes CPD no laboratório, e aqui do lado a gente tem o rack, onde a gente instala os sistemas de comunicação ótica. Então é um espaço que nós temos dentro do laboratório para fazer esses experimentos relacionados às redes óticas e ao suporte que essa rede ótica dá, por exemplo, para as redes IP. Vamos falar um pouquinho das publicações dos últimos 2 anos, para vocês terem ideia do que a gente está trabalhando. Então, no início do ano, a gente teve um artigo aprovado na Computer Networks. Então, como a gente trabalha com algoritmos de otimização por colônia de formiga nas questões de multicamada, envolvendo inclusive as questões de resiliência. Depois, algumas semanas atrás, em maio, nós apresentamos 2 artigos no IM 2021. Então, nós temos um artigo falando da sobrevivência em grades computacionais com redes óticas, também com otimização por colônia de formiga, e a questão do estabelecimento e recuperação de circuitos de canais de comunicação em redes óticas flexíveis, então as redes que são comutadas por espectro, usando esse algoritmo de otimização por colônia de formiga. Um tema que nós desenvolvemos, que é trabalhar com rede móvel 5G. Então imagine que a rede móvel 5G ele vai ter requisitos de latência e requisitos de largura de banda que tipicamente só poderão ser atendidos usando redes óticas. Então a gente começou até esse tema. Então o Marcos, que defendeu recentemente, teve essa ferramenta aceita a publicação no SBRC. Então vale a pena vocês depois clicarem nesse link, optnet.fbc.edu.br/RAM. Então lá, nessa ferramenta, a gente vai visualizar todas as estações rádio base do 4G no Brasil. Isso daí pode ser visualizado por estado, porque são muitas informações, são mais de 80.000 estações rádio base. Então, para facilitar a visualização, a gente dividiu por estado. E além dessas informações de todas as estações rádio base que estão georreferenciadas, então a gente sabe exatamente onde a estação está localizada, a gente supôs como seria a rede ótica que interligaria as cidades para ter um possível 5G. Então esse backhaul, essa infraestrutura ótica, ela foi simulada e também ela pode ser visualizada sobre o mapa. Então vale a pena vocês clicarem para vocês verem esse um novo tema de pesquisa que a gente está trabalhando. De novo, isso encaixa dentro de uma possível método experimental, embora a gente tenha que fazer algumas suposições para estabelecer essa rede ótica, porque normalmente o backhaul não é uma questão técnica, então as operadoras não publicam onde estaria esse backhaul, mas a gente consegue fazer uma estimativa de como ele seria. Um pouco mais antigo, em 2019, lembrando que 2020 foi um ano bastante complicado, a gente teve um artigo também publicado na conferência Icton sobre as questões de segurança. Então, falhas bizantinas levam ao mau funcionamento do algoritmo de otimização por colônia de formigas, então pode ser visto como um problema de segurança. Então a gente publicou esse artigo mostrando como que a gente torna o algoritmo de colônia de formigas mais resiliente a esse problema de falhas bizantinas. E por último, na conferência Globecom, que é a conferência flagship da CONSOC, Sociedade de Comunicações do I3E, a gente publicou também um artigo falando do roteamento, da restauração
nas redes multicamadas. Então são as publicações dos últimos 2 anos. A gente está aguardando, a gente tem 2 artigos submetidos, então talvez, com alguma sorte, a gente vai ter mais 2 artigos nessa lista, um relacionado ao Marcos Império, que é essa questão da georreferenciação da infraestrutura rede móvel 5G no Brasil, e outra relacionado a uma continuação do trabalho do Leandro. Então, estamos aguardando para ver se a gente consegue emplacar mais 2 artigos, provavelmente ainda em 2021. E nós temos previstos também algumas defesas. Então, a gente tem um aluno que está trabalhando com algoritmos genéticos para a instalação, no caso do front haul. Front haul seria aquela última milha que conecta as estações de rádio base. A gente não está falando agora da conexão entre cidades, e sim da conexão dentro da cidade. Então, isso daí também de forma georreferenciada. Então, é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Um outro trabalho que a gente está desenvolvendo com redes definidas por software lidando com aspectos de aplicação. Também é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Também é um trabalho com a cara experimental. Uma área que eu entrei nova, meio por hobby, que é a utilização de aprendizado de máquina para o mercado financeiro. Então a gente está ainda se acostumando com essa área, mas aprendizado de máquina é uma coisa importante. Redes neurais é um tema bastante quente, então a gente está começando a entrar nesse tema. Ao invés de trabalhar de forma em redes óticas, a gente está trabalhando nas questões de mercado financeiro, que o aluno tinha um pouco mais de, por assim dizer, de interesse, um pouco mais vivenciando essas questões de mercado financeiro, então a gente começou a trabalhar nessa área. Então, com as publicações e com aquilo que a gente está finalizando esse ano, ou pelo menos pense em finalizar esse ano, vai dar para a gente entender o que a gente está trabalhando nesses últimos tempos. Então vamos explicar um pouquinho sobre as questões de otimização por colônia de formigas. Eu acho que é importante a gente entender esse algoritmo, porque é o algoritmo que eu trabalho desde o início do doutorado. Então ele recebe esse nome porque ele é inspirado no processo de busca de comida pelas formigas naturais. E esse processo ele tem uma comunicação indireta. Essa comunicação indireta ela é feita da seguinte forma: as formigas deixam uma informação no ambiente e essa informação no ambiente ela vai influenciar as ações subsequentes. Então, esse tipo de comunicação indireta recebeu o nome de estigmergia. Tem um paper lá de 59 em que um francês descreveu como que as formigas se comunicam entre si, alterando o ambiente de tal forma que você tem uma otimização pela busca de comida. Então, por isso que nós temos o algoritmo sendo chamado de otimização por colônia de formigas. Então, a estigmergia é um componente chave dos algoritmos da CO e ele que é esse componente que é responsável pelo comportamento auto-organizacional, ou a auto-organização e da emergência da inteligência que nós vemos no algoritmo de ACO. Então, de forma similar, análoga do que acontece com as formigas naturais, as formigas artificiais, eles colocam informação nos nós visitados sobre o seu desempenho na forma de níveis de feromônio. Então, feromônio é uma marca química especial que as formigas colocam. E essa marca química ela serve para guiar o processo. Então, essa marca química ela vai ter um cheiro característico. Esse cheiro característico auxilia as formigas. Então, quando a gente vê um formigueiro e vê que as formigas elas não estão dispersas, normalmente elas estão seguindo um caminho. Então, esse caminho é definido justamente pelos níveis de feromônio. Então, de forma similar que acontece com essas formigas naturais, os níveis de feromônio eles podem ser sentidos pelas formigas e isso nós temos um reforço de uma boa rota que foi descoberta.
Então, as formigas querem economizar energia, eles querem levar pelo caminho mais curto da comida até o seu ninho. No caso específico de redes ópticas, então os algoritmos da CO eles podem ser incorporados no plano de controle. Então, a gente consegue fazer com que essas formigas artificiais elas substituam o protocolo de roteamento. Então, normalmente, quando a gente fala, por exemplo, um protocolo, um plano de controle de MPLS, nós vamos ter 3 níveis. Um nível local, que é o gerenciamento do enlace. Um nível de disseminação de informação, que a gente chama de roteamento. E um nível de alocação de recursos, que a gente chama de sinalização, de signaling. Então, quando a gente trabalha com otimização por colônia de formigas, a gente consegue trocar essa parte do plano de controle, que é a parte de disseminação de informações, que é a parte de roteamento do plano de controle. E qual que é a grande vantagem? Que as formigas elas podem achar rotas boas na rede de uma forma totalmente distribuída, usando apenas informações locais, sendo ao mesmo tempo resilientes a falhas na rede. Então, o algoritmo de otimização por colônia de formigas ele tem uma série de vantagens quando a gente trabalha incorporando no plano de controle da minha rede óptica. Então, ele é totalmente distribuído. Então, algoritmos distribuídos têm algumas vantagens sobre o plano de controle centralizado. Uma delas é reagir mais rapidamente a falhas. Outra delas é as questões de escalabilidade. Então, imagine que a internet, nós não temos nenhum ponto de controle único e é algo que é totalmente distribuído. É uma coisa que escalou de algumas poucas dezenas de nós, lá na década de 70, para centenas de milhares de nós hoje em dia. A gente usa um algoritmo ACL específico, que é chamado de AntiNet. O AntiNet foi um algoritmo ACL que foi pensado exclusivamente para o roteamento em rede de telecomunicação. Ele foi inicialmente proposto para redes de comutação por pacote, então para redes IP, e depois esse algoritmo ele foi adaptado por mim, inicialmente no meu doutorado, para redes ópticas. Primeiramente para o roteamento por comutação de comprimento de onda e depois pela comutação de pacotes ópticos. Então, como que funcionaria esse algoritmo AntNet? Então, cada formiga artificial ele carrega a identificação de cada nó que ele atravessa. Então, para isso, ele incorpora essa identificação dentro de sua memória. Então, a gente pode imaginar que uma formiga ela pode ser implementada, por exemplo, como datagrama IP. Então, ele vai colocando a sua carga útil, essa informação dos nós que são atravessados. Localmente, cada nó precisa armazenar 2 estruturas de dados. Essas 2 estruturas de dados a gente vai exemplificar. Uma delas é chamada de tabela de roteamento por feromônio e a outra é chamada de modelo paramétrico estatístico. E você tem formigas sendo lançadas na rede, elas vão capturar o estado corrente dessa rede e vão atualizar as tabelas de feromônio e os modelos paramétricos estatísticos dos nós que elas atravessaram. Então a gente consegue ver que essas formigas, de forma similar que a gente vê na natureza, elas estão passeando, estão procurando por boas rotas. Essas informações de boas rotas elas vão ser armazenadas aqui nessas 2 estruturas locais de cada nó. A gente sabe que tipicamente todo nó vai ter uma tabela de roteamento, então é só uma tabela de roteamento modificada e a gente precisa colocar essa outra estrutura de dados que é o modelo paramétrico estatístico. Então, nesse slide, a gente está representando essas 2 estruturas de dados. Então, aqui a gente está vendo o nó C. Então, como é uma informação local, ele está enxergando as informações dos seus nós vizinhos. Então, o nó C tem 3 vizinhos, o nó B, o nó D e o nó E. E como tabela de roteamento, ela vai ter a visão global da rede. Se a gente estiver trabalhando uma única no modelo flat, no modelo
em que a gente enxerga, ou se a gente for pensar no modelo interdomínio, ela vai enxergar aquilo que pertence à sua área ou pertence ao seu domínio. Então, os nós destinos é aquilo que um nó ele consegue alcançar dentro do seu domínio administrativo. Então, vejam aqui que, na verdade, as tabelas de feromônio elas têm probabilidades. Então, dado o nó a probabilidade de alcançar esse nó como destino é 10% pelo vizinho B, 50% pelo vizinho D e 40% pelo vizinho E. Então, se a gente está falando probabilidade, essa soma tem que ser igual a 100%. Então, você tem, na verdade, um encaminhamento do tipo estatístico. Então, com alguma probabilidade, você consegue alcançar aquele nó. Claro, alguns nós vão ter uma probabilidade maior. Então, para ir para destino D, o caminho com maior probabilidade já é seguir pelo destino D. Vejam que essa probabilidade não é 100%, porque essa conexão de C para D ela pode se encontrar de forma congestionada. Então, em algumas situações, pode ser interessante mandar algumas das poucas conexões passando pelo vizinho E. Então, a gente está fazendo um caminho um pouco mais longo, mas a gente está evitando um caminho congestionado. Então, vejam que essa informação estatística ela é importante para que o algoritmo tenha sucesso. Não é simplesmente a gente ir atrás do caminho mais curto, porque a gente não necessitaria disso, porque a gente tem algoritmos determinísticos, por exemplo, o algoritmo de Dijkstra, para caminhos mais curtos, para achar esse caminho. Mas vejam que essa forma estatística de colocar a alcançabilidade dos nós favorece que a gente também tenha formas de encontrar caminhos mais longos, mas menos congestionados. O modelo paramétrico estatístico é uma novidade. Então, para cada destino da rede que está mostrado aqui na tabela de feromônio, ela guarda 3 informações: a média dos caminhos, o desvio padrão dos caminhos e o melhor caminho encontrado. Então, de C, a média é 2,2 saltos, então 1, 2, então um pouquinho mais de 2,2, um desvio padrão de meio e o melhor valor, 2. De C para D, então 1 hop, 1,2, porque a gente viu que pode passar aqui por E ou passar por B, por exemplo, com desvio padrão igual a 0,2. Então a gente tem umas informações estatísticas sobre a qualidade dessas rotas. Então é uma informação importante que também é utilizada pelo nosso algoritmo. Então o algoritmo AntiNet ele tem 2 fases. Então a fase de construção da solução, que é a fase de ida. Então a formiga ela vai de um nó origem qualquer para um nó destino qualquer que foi selecionado de forma aleatória. Nesse caso, ela é chamada de formiga de ida, forward ent, e vai usar a seleção do próximo hop usando uma regra probabilística que considera informações que são armazenadas nessa memória, que é a memória do tabela de roteamento, e informações instantâneas. Então, essas informações instantâneas podem ser disponibilidade de recursos. Então, você tem aí um compromisso entre memória de longo prazo e a memória instantânea. Então, essa regra vai ter essa informação de tal forma que a gente consegue explorar a minha rede em busca de boas soluções. Quando essa formiga chega no destino, ela vai se tornar uma formiga de volta, uma backward ent, e ela vai retornar para o nó de origem usando o mesmo caminho. Nesse caminho de volta, ela vai atualizar tanto o modelo paramétrico estatístico como a tabela de roteamento, avaliando como é a qualidade daquela solução que foi pela formiga. Então, se ela acha uma rota bem curta e pouco congestionada, é uma solução de alta qualidade, então ela vai reforçar essa rota. Se por outro motivo foi uma rota que ela fez que é uma rota longa e congestionada, ela vai ter um pequeno reforço. Então vejam que com isso eu consigo descobrir boas rotas na rede simplesmente indo e voltando com as formigas de forma, por assim dizer, explorativa pela minha rede. Então, como a gente usa
informações de disponibilidade de recursos, que por sua vez vai influenciar os níveis de feromônio que são depositados pelas formigas à volta. Lembrando que esses níveis de feromônio eles depois são registrados na tabela de roteamento. A rede ela vai ser capaz de usar caminhos que podem ser mais longos, mas que são menos congestionados do que os caminhos mais curtos. Então, como resultado desse algoritmo, a gente consegue que a rede tenha capacidade de balanceamento de carga, e se eu balanceio a carga, a tendência é que eu consiga usar melhor os recursos dessa rede e ela vai bloquear menos. Bloquear menos quer dizer que a métrica que a gente usa de avaliação vai indicar que eu vou conseguir estabelecer mais circuitos na minha rede de tal forma que ela vai operar com desempenho melhor. Para melhorar esse mecanismo, eu propus há um tempo atrás a utilização de extensões de roteamento tipo crankback, que foi previsto na RFC 4920. Então, esse mecanismo de crankback permite que o nó ele consiga restabelecer uma requisição de um caminho para evitar que recursos bloqueados indicados pelo caminho, pelo feromônio, pelas tabelas de feromônio, e com isso eu estabelecer mais caminhos. Então, se eu não uso essas extensões de crankback, na verdade, quando eu vou estabelecer um caminho usando o protocolo de sinalização, o Signaling Protocol, eu sou obrigado a utilizar uma estratégia gulosa, uma estratégia grid, que é justamente sempre pegar o vizinho com maior nível de feromônio. Então, se eu vou aqui do nó A e vou com destino a D, eu sempre seria obrigado a pegar o vizinho com maior nível de feromônio. Então, nesse caso, é o vizinho B. Quando eu chego aqui em B, pode ser que o B não tenha recursos para eu chegar em D. Então, lembrando, a rede é bastante dinâmica, pode ser que não tenha dado tempo para que eu atualizasse essas informações na tabela de feromônios. Então, na hora que B recebe essa requisição e verifica que não tem recursos suficientes no próximo salto, ele devolve essa requisição para o nó A, indicando um erro. Que esse erro aqui não tem recursos disponíveis. Então, ele vai vir aqui, ele já viu que o vizinho B foi selecionado, ele vai pegar o segundo vizinho com maior número, com maior nível de feromônios, que no caso aqui é o vizinho C. Pode ser que agora, quando chega em C, nós temos recursos suficientes no próximo salto, de forma que agora eu consiga estabelecer esse caminho de A para D, passando por C, ao invés de passando por B. Então, esse mecanismo de reroteamento crankback, ele permite uma melhoria do desempenho e ele vai ser importante, inclusive, em melhorar a resiliência, por exemplo, em falhas bizantinas. Então, é um mecanismo bastante importante. Também é um mecanismo que pode ser implementado de forma distribuída na minha rede. Vamos lá. Então, tem algumas referências mais importantes que vocês podem olhar. Então, as questões da estimergia. Então, a estimergia foi pensada justamente para as formigas naturais. Então, isso aqui é um artigo na JSEC em que eu explico pela primeira vez como eu posso utilizar o crankback para melhorar o desempenho dos algoritmos de ACO. O artigo do Di Caro, ele explica como é o algoritmo antinet original, que foi pensado para redes de computação por pacote. Então, o mecanismo de crankback como definido pelo IETF, na RFC 4920. E uma explicação interessante, um pouco mais teórica, de como o mecanismo de crankback ele melhora o funcionamento do roteamento por otimização por colônia de formigas, mesmo que você tenha informações que não são acuradas, como o que acontece, por exemplo, no caso de falhas bizantinas. Então, essa é a apresentação do laboratório. Eu sou o único professor do laboratório que está na ciência da computação.
Então, nos vemos quarta-feira. Fico à disposição para vocês, para responder perguntas, qualquer dúvidas que vocês tenham. Então, eu agradeço a atenção dispensada e até quarta-feira. E muito obrigado.